Agora eu convido o Washington a vir aqui à frente, para que nós possamos rezar por você e para que você seja nesta noite um instrumento de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui. Vamos estender as nossas mãos sobre o Washington. Que o Senhor agora acolha, Jesus, este vosso servo, que o Senhor escolheu para estar aqui conosco esta noite. Que pela intercessão da Virgem Maria o Senhor o inunde com o seu Espírito e ele possa ser teu coração, tua voz e tua mente para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, queria dizer que é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, participando desse cerco de Jericó. Antes de mais nada, eu também quero me apresentar, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Washington, tenho 34 anos. Aliás, eu gosto de falar meu nome inteiro, Washington Cardoso de Deus. Deus me abençoou até com o nome, Sou casado com a Camila, aquela moça bonita que está sentada ali. Sou filho dessa paróquia, mas atualmente moro na cidade de Leme por motivo de trabalho e tenho participado lá da paróquia São Benedito, do grupo de oração Espera no Senhor. E eu já queria, antes de falar do tema e da pregação em si, já fazer com vocês aqui um breve testemunho, e agradecer de fato, porque há 2 anos atrás, mais ou menos nessa época do ano, comecinho de janeiro, a gente estava também vivendo o cerco de Jericó aqui nessa paróquia, e aconteceu na época, minha esposa estava grávida, estava com 6 meses, 28 semanas, veio a ter um sangramento muito grave e tal, e acabou precisando antecipar o nascimento do nosso filho. E eu fiquei muito feliz porque na ocasião estava tendo um cerco, a gente comunicou o padre e o padre pediu para que vocês orassem, E foi realmente um caso muito grave. Quando nós chegamos lá no hospital, lá em Americana, porque tinha que ser um lugar onde tinha UTI neonatal, o médico falou: olha, vamos tirar porque não tem mais o que fazer, Não tem jeito, a infecção a essa altura, que a bolsa dela estourou, era umas 8 horas da noite, nós chegamos lá de madrugada, e ele falou: olha, essa altura a infecção da mãe já passou para o menino, não tem chance, já passei por isso muitas vezes, já atendi várias situações assim, e não tem o que fazer, E hoje ele está bem, graças a Deus, dá um trabalho enorme, arteiro que só, E eu não sei se Deus ouviu a minha oração, se foi a sua oração, se foi a oração do padre, mas o que eu quero dizer para você é que você está de parabéns por estar aqui nessa noite, por você ter perseverado 2 anos depois e continuar participando do cerco de Jericó, porque aqui você reza por você, pela sua família, pela intenção dos outros, e nós não temos a noção de quantas pessoas são alcançadas pelas nossas orações. A celebração é importante, essa pregação, vem pregadores e não sei o que, tudo isso é muito importante, mas eu vejo que o poder maior do cerco está nessa união da comunidade, 7 dias, 7 noites, adoração, oração. Eu vejo que isso realmente tem uma força muito grande, e eu acredito piamente que essa oração, ela chegou até o coração de Deus. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que rezaram por nós, que rezaram pelo nosso filho. E entrando então no nosso tema, nós fomos convidados nessa noite a refletir sobre pecado e salvação. Parece um tema que não precisa de nós discorrermos sobre ele, A impressão que dá é que nós já sabemos muito bem o que é pecado, mas se a gente for parar para pensar bem,
sobretudo nos tempos de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos sim refletir sobre isso, porque parece que as pessoas estão perdendo a dimensão do que é pecado, não é? Antigamente qualquer coisa, não vou fazer isso não porque é pecado. Na sexta-feira santa, né, tinha até uns costumes que era até exagerado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, se varria, colocava sujeira atrás da porta porque não pode, porque é pecado. Hoje em dia, muitas vezes, a gente vai falar para uma pessoa que algo é pecado, ela fala, é pecado, e daí? O que tem que é pecado? Então, acho que vale a pena sim. Procurando, então, a definição do que é pecado, eu procurei lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1849, diz assim: pecado é falta contra a reta consciência. Então, quando a nossa consciência pesa, é um sinal de pecado. Logo em seguida, no número 1850 do Catecismo, diz que pecado é uma ofensa a Deus. E encontrei algumas outras definições. Talvez, se você pensar em pecado, você vai pensar: pecado é uma desobediência, pecado é uma transgressão, e pecado é também um obstáculo, uma barreira para que a graça de Deus nos alcance. Não que Deus coloque essa barreira, pelo contrário, somos nós quem colocamos uma barreira que nos impede de estar na presença de Deus, no agrado de Deus. Não é assim? Quando a gente peca, quando a gente está em pecado, a nossa consciência está pesada, muitas vezes a nossa reação é nos afastarmos de Deus, ficar com vergonha de Deus, fugir de Deus, né? E nós temos também algumas tipificações. Nós temos os pecados mortais, aqueles pecados gravíssimos, né? Temos também os pecados veniais, aquele pecadinho do dia a dia, aquele pecadinho de estimação, que parece que não faz mal para ninguém, mas largar dele é difícil que só. E temos também que ter uma dimensão, uma ideia de pecado individual e pecado social. Não é? Tem aquele pecado que a gente faz que faz mal apenas para nós mesmos, e tem aqueles certos pecados que nós cometemos e que também fere, atinge as pessoas ao nosso redor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos esses dias, né, esse final de semana, a posse dos novos governantes aí da cidade, né? Quando essas pessoas que têm essa responsabilidade cometem um pecado no exercício lá da sua função, toda a sociedade acaba sendo atingida pelo pecado deles. E assim nós também na nossa casa, né? De repente lá o pai entra lá no pecado, no vício da bebedeira desenfreada, ele acaba colocando numa situação ruim toda a sua família, sua esposa, seus filhos e etc. Tá? Mas enfim, para não ficarmos somente nessas definições e nessas palavras, eu vou pegar com vocês aqui um trecho da Bíblia, lá no comecinho da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 3, onde tudo começou. Eu quero pegar esse trecho porque nós temos como origem de tudo, né, o pecado original, retratado aqui nesse trecho da Bíblia, no capítulo 3, que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente,
vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. E apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Palavra do Senhor. Foi aqui então que tudo começou, né? Talvez você possa pensar assim: mas será que foi exatamente assim? Nós sabemos que o livro do Gênesis, ele não é um livro histórico, né? Imagina isso. Se Adão e Eva foram os primeiros homens, quem que estava escrevendo essa história aqui? Não é verdade? Isso foi escrito muito tempo depois. Talvez não existia um homem chamado Adão, nem uma mulher chamada Eva, mas o principal ensinamento que fica aqui para nós é que Deus criou o mundo. Deus criou a natureza. Deus criou os seres vivos. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Deus tinha um plano original para cada um de nós. Percebam que Deus, no seu imenso poder, que já tinha feito o céu, os anjos, criaturas maravilhosas. Você imagina? Eu fico imaginando como deve ser São Miguel Arcanjo, como deve ser São Gabriel, a quem nós acorremos há poucos dias por ocasião do Natal. Que criaturas belíssimas não devem ser, feitas pela mão do Criador. Agora você imagina ainda Deus, depois de criar tudo isso, ainda querer nos criar por amor, a sua imagem, a sua semelhança, para que nós pudéssemos ser objetos do seu amor, e para que Ele também, por vez, pudesse ser também objeto do nosso amor. Nós para Ele, Ele para conosco, como deveria ser a ideia do matrimônio, do casamento. Essa união perfeita de amor desinteressado, de amor gratuito, um querendo o bem do outro. E aí então vem essa serpente amargurada, infeliz, que havia perdido o céu e condenada à solidão eterna por inveja. Ao querer se vingar de Deus, ferir o coração de Deus, porque não há forma maior e melhor de você ferir um coração de uma mãe, de um pai, do que você atacar o seu filho. Sabendo que Deus era inatingível, todo-poderoso, e que ele não tinha nenhuma chance contra ele, porque ele é uma fagulha, uma criatura de Deus. Ele então, ao querer atingir o Senhor, vem nessa forma de serpente mentirosa, sorrateira, querer trazer para nós o mesmo destino ao qual ele está pronto para todo sempre. Perceba, irmãos, que parece assim: pecado, é uma coisinha aqui, o que tem? Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque no plano original de Deus não tem morte. É muito triste perder uma pessoa querida, não é verdade? Nós não estamos preparados para isso, porque isso é uma anomalia. E se a morte entrou no mundo, é por causa do pecado.
E se todas as outras coisas ruins entraram no mundo, é por causa do pecado, porque não pense você que Deus te criou para ter câncer. Não pense você que Deus te criou para mentira, para enganação, para traição. Não pense você que Deus nos criou para ter hospitais lotados, miséria, fome. Isso não estava no plano de Deus. Isso só entrou no mundo por causa do pecado. Isso ainda só existe no mundo por causa do pecado. Não tem outra coisa. Talvez você pense, a minha atitude individual, ela não muda nada. Ela muda sim. Imagina você, se os maiores bilionários do mundo juntassem as suas fortunas, eles teriam ou não teriam condição de acabar com a fome no mundo? Mas fica fazendo doação bonitinha para as crianças negrinhas lá da África, não é assim? Para fazer graça. Mas se quisesse fazer de verdade, doava tudo. Com todo respeito. Se cada um de nós realmente vivêssemos aquilo que o Senhor nos preparou e nos predestinou para viver, muito disso, ou talvez nada disso, existiria. Se tem traição é porque alguém traiu. Se tem mentira é porque alguém mentiu. E vejam só do que é que nós somos privados. No versículo 8, depois que eles tinham comido o fruto da árvore, e não era maçã, tá? Eles viram que estavam nus, teceram cinturas então para si, para cobrir a sua nudez. O versículo 8 diz assim: e eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. Olha só, gente. Deus vinha passear no jardim na hora da brisa da tarde. Olha do que é que nós somos privados. Você imagina você lá na sua casa na hora do café da tarde, preparou lá o seu café, o seu bolo, as suas rosquinhas, e Deus chegar lá na sua casa e falar: o que tem pro café? Imagina isso. Era isso que eles tinham, mas preferiram acreditar na mentira da serpente. E olha o que o pecado já faz, né? Escutaram os passos do Senhor nos arbustos e já correram para se esconder, porque estavam com medo de Deus, com vergonha de Deus. O que é que o pecado causa nas pessoas? Às vezes a gente comete um pecado, faz alguma coisa e se afasta da igreja, se afasta de Deus, se afasta da comunidade, porque fica com medo daquilo que os outros vão pensar de nós. E o versículo 11 continua: o Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Olha só, eles eram puros, nem sabia que estava nu, nem sabia que ser nu tinha algum problema. A pureza. E agora já está mentindo, jogando a culpa no outro. Eu não, eu sou santo, foi a mulher que veio me apresentar o fruto, a culpa é dela. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. E daqui em diante aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe que acontece todos os dias, em todos os lados, em todas as esquinas. Quando Deus nos colocou lá no jardim do Éden, no seu plano original, talvez
essa serpente sorrateira tentou colocar como se fosse algo ruim. Ah, você não conhece o bem e o mal, o que eu não daria para não conhecer o mal. Era Deus tentando nos proteger, Deus tentando nos guardar, Deus tentando fazer sempre o melhor para nós. Continuando, a partir desse momento, o pecado original, nós passamos a ter uma coisinha chamada concupiscência. Ô, palavrinha difícil, né? Concupiscência. Quando nós somos batizados, o pecado original com o qual nós nascemos, ele é apagado. Mas ele deixa essa marquinha. Nós somos batizados, não mais carregamos o pecado original, mas nós carregamos essa marca chamada concupiscência. Como se fosse uma cicatriz do pecado original. O que é essa concupiscência? É esse desejo que nós temos, essa inclinação que nós temos de fazer o mal, de transgredir, de desobedecer. É esse desejo descontrolado da carne. É aquela velha história, né? Ah, eu tento, mas é difícil, né? A carne é fraca. A carne é fraca é a tal da concupiscência da carne, dos olhos. E é com ela que nós vamos ter que lutar o resto das nossas vidas. O resto das nossas vidas. Porque o segredo aqui, irmãos e irmãs, é nós não nos deixarmos abater e vencer pelo pecado. Nós temos pecadores? Sim. Temos concupiscência? Sim. Mas o que nós não podemos é nos acostumar com o pecado. Pecado não é normal. Não é normal. Ah, mas todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que nós também precisamos fazer. Ah, mas não está na moda. Jesus Cristo nunca esteve na moda. Fazer a vontade de Deus nunca esteve na moda. Pelo menos não de verdade. Talvez de aparência sim, mas de verdade não. Para fazer a vontade de Deus, para lutar contra o pecado, é necessário muito esforço. Porque se nós não fizermos isso, quanto mais nós deixamos o pecado nos levar, a consequência que ele traz para nós, como eu já disse aqui para vocês, afastamento de Deus, sofrimento, tristeza, desilusão, que mais? Tudo de ruim que você imaginar. Basta fazer uma simples investigação e você vai ver que o pecado ali reina. As pessoas mais felizes do mundo talvez não são aquelas que têm os maiores bens, as maiores propriedades, mas são as pessoas que procuram viver a vontade de Deus e travam essa luta contra o pecado. E o pecado é tão sorrateiro, é tão nojento, é tão errado, que geralmente quando a gente vai cometer um pecado, é aquela coisa que a gente faz na surdina, não é assim? As escondidas, baseado em mentiras, porque a gente não quer que ninguém descubra que nós estamos fazendo aquilo. Novamente, não é fácil, mas é possível. Com certeza é possível. Uma das melhores armas que nós temos para poder lutar contra o pecado é a oração. Penitência. Penitência também está fora de moda, né? Malemar na quaresma. Mas se você tem um pecado, ainda que seja um pecado venial, um pecadinho de cabeceira, que você já foi no padre e já confessou ele umas 80 vezes, e o padre já chega, quando vê a sua cara, já sabe que você vai confessar aquele mesmo pecado, né? Tem gente que está olhando para mim pensando, eu também, gente, é assim mesmo, né? Como é que faz então para poder enfrentar esse pecado? Primeira coisa, oração, devoção, né? Como dever, como luta, como alguém que sabe que tem fraquezas e que se não estiver apegado a Deus, essa fraqueza vai levá-lo e vai vencê-lo. Penitência para nós não deixarmos o cavalo dominar o cavaleiro.
Não é assim? A gente tem um homem velho dentro de nós, uma mulher velha dentro de nós, que fica tentando nos domar o tempo inteiro, e nós precisamos mostrar quem que manda. E para poder ter esse autodomínio, mostrar quem que manda, nós precisamos dessa penitência, do jejum, nos expor a sacrifícios, para poder manter esse autocontrole. Tem gente que acha que jejua para Deus. Você não jejua para Deus, jejua para si mesmo, para se fortalecer, né? Outra arma para lutarmos contra o pecado: confissão. A gente não gosta muito de confessar, mas é importantíssimo, porque sempre o pecado, ele está rodeado de mentira, de enganação. Gente, olha aqui nos meus olhos, deixa eu contar um segredinho para vocês. O diabo não tem poder de nada. Ele é um fracassado, um derrotado. Jesus já o venceu na cruz. Jesus é vitorioso, ele é perdedor. Mas ele nos engana com ilusões, com mentiras. A pessoa que se afoga na bebida, ela vai achando que ela vai ser feliz quando ela terminar de beber o último gole da última garrafa. Ela tem alguns momentinhos ali de alegria, sim, de euforia, sim, mas no final a gente sabe que está ao fundo do poço. Alegria, felicidade verdadeira ali não tem coisíssima nenhuma. Quando o marido, depois de anos de casado, vai procurar, desculpa a expressão, depois o Arnaldo edita, uma novinha da vida, não é assim? Porque, olha ela para casa, essa daqui é fulana, não sei o que, vai achando que vai ser a pessoa mais feliz do mundo, só vai trazer destruição, sofrimento, dor, angústia, tristeza, mágoa. E olha aqui que quem vos fala é um filho de pais separados, que sabe bem do que está dizendo. Se você ama o seu filho, se você ama a sua filha, não caia na mentira desse encardido. É difícil para você, é difícil para sua esposa. Você não imagina o quanto é difícil para o seu filho saber que o papai mora numa casa, a mamãe mora na outra. Ou repense as suas escolhas antes de tomar decisões mais sérias. Ele mente para nós, ele nos engana. É só mentira, é só ilusão. Ele não pode dar nada. Não pode dar nada. E quando dá alguma coisa, pede algo em troca que é pesado demais, que é caro demais. Por isso que a confissão ela é extremamente importante, porque a confissão ela é a verdade. Ali diante do sacerdote, e não é o sacerdote visível apenas, o padre com a estola no pescoço, não, mas é o sacerdote invisível que vê o nosso coração. Ali nós estamos nus, a gente é obrigado a chegar e falar: eu sou sem vergonha mesmo, eu fiz isso, aquilo. As pessoas acham na rua que eu sou maravilhoso, esbelto, mas na verdade eu sou essa porcaria aqui. É duro reconhecer, mas é com a realidade, com a verdade, que nós combatemos a mentira e a ilusão. De preferência, confesse sempre com o mesmo padre. Tem gente que vai lá e muda, né? Essa semana confessa com o padre lá, mês que vem vai com outro padre lá, depois vai com outro padre lá, porque vai migrando para ele não saber que você voltou a fazer a mesma coisa. O padre não vai contar seu pecado, ele não vai te julgar. Ali é você e Deus. É um exercício espiritual seu, de alguém que está buscando se policiar, de alguém que está tentando fugir desse encardido e não se misturar mais na lama com ele. São Felipe Neri tem uma frase dele, que é atribuída a ele, eu acredito que seja verdadeira, que ele fala que a luta contra o pecado é a única luta onde vence aquele que foge. Uma outra arma para nós lutarmos contra o pecado é fugir das ocasiões de pecado. Se você sabe que a sua fraqueza está na bebedeira, voltando aqui nesse exemplo, que é um exemplo grande, um exemplo escancarado, fuja dos ambientes que te levam, que te tentam a isso.
Tem gente que quer parar de beber, mas fica lá no bar. Eu fazia isso. Eu bebia muito, eu bebia 7 dias por semana, né? Quando eu comecei a participar do grupo de jovens Água Viva, e aí eu vi lá esse negócio de pecado, que eu tinha que mudar de vida, aquela coisa toda. Eu queria parar de beber, mas meus amigos todos iam no bar do Vadinho, todos. Aí eu ia no bar do Vadinho também. Eu saía do grupo de sábado à noite e eu ia pro Vadinho. Mas aí eu pedi uma Coca-Cola. Aí eu vi eles bebendo cerveja, mas me dava uma água na boca. Até que eu percebi que eu falei, não, aqui não é o meu lugar. Se eu quiser parar com isso, eu não posso chegar nem perto daqui. Se você tem problemas, não sei, fornicação, masturbação, não fica sozinho. Não se dê ao luxo, não, eu vou resistir, eu estou forte. Escuta o conselho de São Felipe Neri, fuja. Se os seus amigos te levam a pecar, se eles ficam te tentando, ficam no seu ouvido, tem aquelas conversinhas mole, se afasta. Jesus fala isso, né? Se a sua mão te leva a pecar, corta ela fora. Corta fora, foge das ocasiões. Não fica achando que você vai ser o fortão, o bambambam, que você vai enfrentar de frente, não, que nós não somos o Padre Pio. Foge que é melhor. E vive para lutar outra batalha amanhã, né? Por fim, essa parte de pecado, uma última coisa: verdadeira contrição. Gente, aqui nós temos um povo de caminhada. Tem pessoas que estão começando na caminhada, mas eu estou vendo gente aqui já velho de caminhada. E nós precisamos deixar algumas coisas bem claras. A contrição tem que ser verdadeira. Não adianta nada, nós falamos de confissão aqui, se você chegar para o padre e falar, padre, eu fiz isso, aquilo, outro, tal, e sair dali sem um verdadeiro arrependimento no coração, sem uma verdadeira vontade, um verdadeiro desejo de mudança, que senão não valeu de nada. Você fez uma partilha e não um verdadeiro arrependimento. O sacramento ele tem que ter matéria, não é assim? Para poder ter Eucaristia tem que ter o pão, tem que ter o vinho. Para ter o batismo tem que ter a água. Para ter o casamento tem que ter os noivos. Para ter um verdadeiro sacramento da penitência, para a absolvição valer de verdade, a contrição, o arrependimento tem que ser verdadeiro. E para isso, nós precisamos olhar para nós mesmos, bater no nosso peito e reconhecermos: eu sou pecador. Eu sou pecador. Sem vaidade, sem mentira, olha para si mesmo e reconhecer aquilo que nós fizemos como pecadores que somos. E não é só na confissão, não. No ato penitencial de cada missa é uma oportunidade de ouro que muitos de nós desperdiçamos. O ato penitencial da Santa Missa é aquele momento para a gente se ajoelhar, para a gente se inclinar, para a gente contorcer o nosso coração, porque numa semana o Evangelho fala que o justo peca 70 vezes ao dia. Você imagina numa semana inteira sem participar da missa, se a gente vai à missa só aos domingos, quanta coisa não tem para se arrepender na hora do ato penitencial. Na hora do ato penitencial deveria escorrer lágrima do nosso olho, se nós queremos realmente participar daquela Santa Missa dignamente e estar de fato em comunhão com Cristo. Mas enfim, parece que é tão difícil, né? Se livrar do pecado, vencer o pecado. A boa notícia, irmãos, para a gente poder rezar, é que nós temos um Salvador. Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, mas também no seu infinito poder, depois de ter feito tudo para nós, depois de ter preparado o mundo para nós, depois de ter nos privado de tudo, depois de ter feito tudo que Ele fez para nós, depois daquela traição, porque foi uma traição, preferiram acreditar na serpente do que em Deus. Deus fez um pedido. Preferiram acreditar na serpente
nós, preferiram, não, estou terceirizando, né? Nós preferimos acreditar na mentira da serpente do que em Deus. Deus poderia ter se sentido traído e nos deixado a nossa própria sorte, mas não foi isso que Deus fez. Como Deus só sabe amar porque Ele é amor, Ele já foi logo traçando um plano de salvação, já foi logo tratando de se aproximar de nós de novo, já foi logo tratando de fazer alianças conosco de novo, se comunicando conosco em língua humana, mandando profetas, preparando o caminho. E mesmo sabendo que nós escolhemos o caminho do pecado por livre e espontânea vontade, sem sermos obrigados, ainda assim, Ele não poupou esforços para nos salvar. Irmãos, você imagina o André. O André está aqui na frente. Você imagina se o André hoje deixasse tudo: a Laura, seu trabalho, sua casa, seu carro, sua família, tudo, se transformasse numa formiguinha e fosse morar num formigueiro. Parece absurdo que eu estou falando. Falou, esse pregador não parou de beber não, né? Ele está bebendo ainda. Não é um absurdo? Pois foi isso que Jesus Cristo fez, numa dimensão muito maior, para salvar a mim e para salvar você do pecado. Você imagina, gente, Deus é Deus. Deus não é o Bill Gates, Deus não é o Barack Obama, Deus não é uma pessoa importante do mundo. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus não tem necessidades físicas, mas você imagina se Deus quisesse tomar um copo d'água, quantas miríades e miríades de anjos teriam se atropelando para poder servir o Senhor dos Senhores. Você imagina toda a realeza de Jesus Cristo no céu. Ele abandona tudo isso. Aqui não é o Bernardo, viu? E Ele abandona tudo isso, todo o seu luxo, entre aspas, toda a sua realeza, a sua dignidade, para se fazer um desconhecido, um menininho, numa manjedoura. E manjedoura não é bonitinho, manjedoura é um estábulo, no meio do nada. Até eu nasci no hospital, bonitinho, confortável, com enfermeira, com aparato, com instrumento. Jesus nasceu no estábulo. E nem nasceu, já a gente querendo matar Ele. Foi pobre. Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Deixou tudo, deixou muito mais do que o André. Só para poder nos salvar. E sabe por que isso? Já quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu pedi para o ministério já ir dedilhando alguns acordes. Não feche seus olhos não. Olha aqui para mim. Sabe por que isso? Porque não é questão de brincadeira. É algo muito sério. Se nós nos deixarmos vencer pelo pecado, se nós não lutarmos contra o pecado, se nós não vencermos o pecado, o que vai acontecer conosco é que nós vamos nos afastar de Deus, mas é para sempre. Nós vamos perder a amizade de Deus, mas é para sempre. Nós vamos, após essa vida, porque essa vida é passageira, 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja, dessa vida é nada. É um sopro, é um piscar de olhos perto da eternidade. E é por isso que Jesus se fez menino. É por isso que Jesus se deu na cruz. Não é por causa de meia hora, de 40 minutos, de 20 anos. É porque eu estou arriscando a minha eternidade, a salvação da minha alma, a salvação da minha vida eterna.
E não pense você que eu vou para um lugar bonitinho, um lugar mais ou menos, não, porque Deus é tudo. Se o sol brilha, é graças a Deus. Se nós temos ar para respirar, é graças a Deus. Se nós temos o alimento, é graças a Deus, porque foi Deus quem criou todas essas coisas que nós não damos valor. Um lugar onde Deus não está é um lugar do pleno sofrimento, é um lugar onde não tem calor, é um lugar onde não tem amor, é um lugar onde a tristeza vive e reina todos os dias e a doença ela não tem cura. Você imagina um lugar assim, ou um lugar sem Deus? Esse lugar que eu estou falando para vocês, não quero colocar medo em ninguém, porque Deus não quer convencer as pessoas por medo de opressão e de medo, mas esse lugar é o inferno. Depressão é ruim, você imagina uma depressão eterna. Ficar doente é ruim, você imagina ficar doente para sempre. Pior que isso, imagina ficar doente, depressivo, triste, com frio e longe das pessoas que você ama para todos sempre. É pensando nisso, é para te salvar disso, que Jesus se submeteu àquilo que Ele submeteu. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a, em primeiro lugar, fazer esse exame de consciência e se reconhecer pecador, como há muito nós não fazemos. E em segundo lugar, eu quero convidar você a declarar o seu amor por Jesus Cristo, nosso Salvador, porque é graças a Ele que hoje nós podemos de novo ter a chance do céu. É graças a Ele que nós podemos alcançar o céu, aonde está a verdadeira alegria. É lá onde nós vamos reencontrar os nossos amados, os nossos queridos. O céu, Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Para você ir para um lugar onde não tem mais tristeza. Se você está sofrendo hoje, se você está triste hoje, Jesus tem preparado um lugar para mim e para você, onde essa tristeza ela vai acabar. Um lugar onde não tem enfermidade, um lugar onde não tem dor, um lugar onde não tem mentira, não tem enganação, ninguém passa a perna em ninguém, e um lugar onde você nunca mais, vamos repetir isso, nunca mais vai precisar se despedir de alguém que você ama. Você quer isso para você, sim ou não? Você quer ir para esse lugar, sim ou sim? Sim. Então tem que renunciar ao pecado e tem que abraçar essa salvação que Jesus Cristo nos oferece. Já vai se colocando de pé. Vem, Senhor Jesus. Olha para aquele que te salva. Coração já bate forte ao te ver. Vamos aplaudir o Senhor. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, sempre vem, Senhor. Volte os seus olhos para Jesus. Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, a nossa frente está.